Hoje nós estamos concluindo a nossa série de entrevistas sobre florestania. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós estamos com o governador do estado do Acre, Jorge Viana. Tudo bom, Jorge? Tudo bem, é um prazer estar aqui. E também poder aí participar dessa série que eu tenho certeza que está escrevendo uma nova história sobre o nosso antigo e novo Acre. Mas, Jorge, nós estamos discutindo nessas últimas 2 semanas sobre florestania, mas conta pra gente um pouco dessa história da florestania, do início, né? O que você tem para contar pra gente sobre o início dessa história? Olha, eu não tenho particularmente como falar de florestania sem pensar na história do Acre, sem pensar na minha própria vida, porque tive a oportunidade de me formar em engenheiro florestal e na função de governador, sendo engenheiro florestal e sendo acreano, sendo assim, o responsável pela condução de um trabalho em equipe que a gente está buscando fazer, de realizar um sonho no estado do Acre, aqui na cabeceira dos rios da Amazônia. Eu só consigo falar de florestania falando também do começo dessa história do Acre, porque uma coisa leva a outra. Né? Então vamos começar, né? Como é que você está compreendendo então hoje essa discussão então sobre florestania? Que o seu governo hoje expressa isso, claramente essa discussão está sendo colocada e o Brasil hoje começa a discutir um pouco essa visão de florestania, de respeito também, né, à população da floresta. Olha, é como eu falo assim, eu toda vez que eu me pego pensando em ações de governo, em trabalhos desenvolvidos, nessa conceituação nova que a gente está buscando fazer aqui na Amazônia, eu me pego estudando a história do Acre, vendo que não tinha outro caminho, não tem outro jeito, não tem como falar de florestania sem falar de como o Acre foi formado, sem falar da origem do povo acreano. E aí eu vou direto, quer dizer, lá para o começo de tudo, onde as coisas começaram. E como foi então esse começo? O Acre, por exemplo, já começa que nós não tínhamos esse espaço que nós aqui estamos falando e trabalhando e tentando realizar esse sonho como parte do Brasil. Era uma terra disputada. Era uma terra disputada por conta da riqueza que ela representava, com a borracha, estando aqui na cabeceira dos rios, que eu falo de centro de origem das espécies, onde as coisas começam e depois elas vão seguindo aí rio abaixo. Aliás, eu sempre falo assim que não é à toa que os índios procuram ficar nessas áreas, porque são as áreas mais ricas. Na sabedoria, eu acho que dos milênios que os índios descobriram, eles entenderam que aqui a água é pura, a caça é fértil, as espécies normalmente devem estar por aqui, as primeiras espécies, inclusive, dessa maravilhosa riqueza que é a nossa floresta, né? Com essa gigantesca biodiversidade. E quando eu vejo a descoberta de uma espécie de ouro branco, que era a borracha, no período que o mundo estava vivendo a Revolução Industrial, quer dizer, no final, meados do século retrasado, né, eles tinham uma necessidade, o petróleo ainda não era uma componente decisiva, e a borracha natural era esse componente decisivo para o processo de industrialização. E nisso tudo se descobriu aqui, como a Hevea brasiliense, a nossa seringueira, que substituiu com muito mais eficiência, com muito mais qualidade o caucho e se somou a ele e fez dessa área aqui uma área que compensava a mais absurda das viagens. Quer dizer, eu hoje fico pensando, digo, meu Deus, se os melhores planejadores do mundo tentassem ocupar o Acre, tentassem tirar pessoas do Nordeste, fazer viagem de 70, 80 dias num vapor, não é? Para chegar aqui e depois chegando aqui dizendo, olha, agora cada um vai ficar numa área isolado do mundo, de tudo e de todos, com 1h30, 2 horas de distância, o que nós chamamos de colocação de seringa, e vocês vão produzir algo que vocês nunca fizeram antes, vocês vão andar na floresta todo dia, no mínimo 14 quilômetros, que é 2 voltas em cada estrada, vocês não vão ter que plantar nada, não estão autorizados a plantar nada, a cultivar nada na terra, porque tudo o barracão vai resolver para vocês, e vocês vão ter uma produção de algo que o mundo inteiro vai usar. Quer dizer, quando a gente começa a pensar nisso, parece uma história que não podia dar certo nunca, e ela deu muito certo. Quer dizer, eu falo que nem o melhor dos planejamentos poderia nos dar, 100 anos depois, uma garantia de que isso poderia dar certo. Mas eu acho que essa saga de pessoas, de nordestinos, com pessoas que vieram do outro lado do mundo, no caso os árabes, atrás do comércio da borracha, que chegaram a ser maioria da população aqui, os aventureiros heróicos assim que nós tivemos, né, José Carvalho,
e tantos outros como o Galvez, o Plácido de Castro, que é o símbolo maior dessa luta naquele começo de século, que se soma ao símbolo que é um século depois dessa causa que virou o Acre, o desenvolvimento sustentável com Chico Mendes. Então, essa coisa da florestania, ela tem origem nessa formação. E acho que o próprio governo brasileiro, quando nos impôs uma espécie de administração a partir da capital da República Brasileira, nos deixando sem a possibilidade da autonomia, 62 anos o Acre como território administrado pela União, e depois, no regime militar, a gente ficar aí com governadores nomeados, isso nos impôs ter que buscar um caminho próprio nosso. Eu acho que esse misto de sofrimento com aventura, com a busca de realizar um sonho, nos trouxe até o final do século passado, e aí eu acho que o marco dessa outra fase é o Chico Mendes, que conseguiu pôr uma componente nova, uma espécie de lutar pela terra, mas também lutar por tudo aquilo que compõe essa terra, esse ambiente que a gente Jorge, fala. você conviveu com Chico Mendes, né? Como é que você avalia aquele momento da nossa história, né? Com aquelas lutas, com aqueles empates que ocorreram, né? A luta pela preservação do meio ambiente, né? E naquele momento também não foi só a briga também pela terra, né? Para você permanecer na terra, mas também era a defesa das nossas riquezas. Como é que você avalia esse momento da nossa história? Olha, essa semana, inclusive, eu recebi um livro do Pedro Vicente, e ele põe nesse livro dele, até me fez uma bonita dedicatória, ele põe um pedaço vivo da história que foi uma espécie de alto-falante para o que estava acontecendo no Acre. Então, assim, quem quiser se referir com alguma precisão maior sobre o que aconteceu nessa origem da florestania, nessa origem dessa história antiga do Acre, renovada nesse início de século de milênio, tem que trabalhar com várias componentes. A origem dessa história toda pode estar e deve estar vinculada também ao movimento dos índios, que foram lutar para dizer que existiam aqui, com figuras como Terry Aquino e outros antropólogos sertanistas que assumiram uma quase paternidade dessa causa, que eles tinham que ter como causa, mas que a todo momento tinham que provar que não era dele, até porque estavam lidando com uma cultura muito forte, a cultura indígena, que precisa ter um senso permanente de paternidade dos próprios índios, né? Os índios sendo uma espécie de atores, autores e sujeitos do processo deles. Mas os brancos, o movimento sindical já copiou um pouco disso. E ele começou lá em Brasileia, isso tudo. Depois veio para Chapuri e surge uma figura do Chico Mendes, que é uma figura extremamente interessante, uma pessoa que lamentavelmente a gente perdeu da maneira violenta, como a gente perdeu o Plácido de Castro, de maneira covarde até, que choca a gente. O Chico conseguiu fazer uma transposição fenomenal. E eu fico pensando, naquela época também eu pensava um pouco, ainda muito novo, nessa coisa toda, recém-formado engenheiro florestal e funcionando como uma espécie de assessor informal do movimento, tentando ajudar, acreditando naquilo, com a força que eu acho que todo estudante, todo jovem tem, e é bonito isso. O Chico conseguiu transpor um pouco, e em vez de apenas ser mais um lugar, mais um foco de luta por terra no Brasil, como fazia a CONTAG, como faziam os sindicatos, ele pôs uma maneira de lutar pela terra na Amazônia eficiente. E aí eu acho que ele pôs a florestania. Eu acho que aí pode ser uma espécie de começo dessa história moderna que a gente está chamando de florestania, que para mim pode ser tudo, inclusive a tradução desses 100 anos de história do Acre. Ela pode ser uma espécie de cidadania do povo que vive na floresta, ela pode ser a conceituação que a própria ONU tanto busca para essas regiões do planeta, essa faixinha verde do planeta. E isso tudo acho que nós ainda estamos por descobrir, né? Isso tudo é um misto que vai de Hélio Melo, Terry Aquino, Chico Mendes, Antônio Alves, Jorge Nazaré, Marina Silva e um mundo de gente que são anônimos, mas que ajudaram a pôr cada tijolo ou a pôr cada graveto nessa história toda. E o Chico Mendes, então, ele em vez de fazer uma luta só por terra, como acontecia no centro-sul do país, no enfrentamento com as fronteiras agrícolas, eu acho que aí... Acho que ele conseguiu ver um pouco além, né, Jorge? Ele viu além e ele conseguiu pôr uma componente, quer dizer, tipo assim, difícil de ser vista, porque o Brasil ainda não estava sensível para a questão ambiental, muito menos para os problemas da floresta de uma região tropical como a nossa. Aliás, pensava o contrário, o Brasil, o governo militar, as autoridades brasileiras estimulavam grandes projetos na Amazônia,
estimulavam a substituição da floresta por atividades que davam certo no Centro-Sul. E o Chico Mendes começou a fazer uma conexão com estrangeiros, inclusive. A imprensa internacional. Né? ONGs internacionais. Eu acho que ele começou a ver que se ele começasse a defender a terra de outra maneira, quer dizer, defender o que está em cima da terra, defender a floresta, defender o meio ambiente, ele poderia ter ajuda de outras pessoas, porque se ele ficasse só pensando nos trabalhadores daqui, o pessoal ia dizer, poxa, tem lá no Acre 10 mil trabalhadores, uma assembleia lá em Brasileia de 2 mil trabalhadores. Ora, no Centro-Sul você tinha reunião de assembleias, nesse período, movimentação sindical, que reunia 100 mil pessoas. Então o Acre ficaria num terceiro, quarto, quinto, 10º plano. Quando ele pôs a componente ambiental, eu acho que ele mudou o jogo. Aí está uma novidade, aí está a sabedoria que eu acho que a gente tem que imputar ao Chico Mendes. E talvez ele só conseguiu fazer isso porque a história estava vindo dos índios. Então a história estava muito envolvida com a floresta, com a cultura, com o povo daqui. E quando ele fez isso, aí começaram a surgir personagens, pessoas, estudiosos, né, cientistas brasileiros, cientistas internacionais, começando a dar sentido técnico, científico para aquele instinto do Chico Mendes. Instinto que eu acho que só as lendas da floresta, só esses mitos da floresta conseguem ter. Só os pajés, só essa sabedoria milenar que consegue pôr. E o Chico, no fundo, com aquele jeito dele, que outro dia a Marina imitava tão bem, e a gente lembrando dele com um sentimento assim de sofrimento, porque tivemos que fazer um programa separados falando, e foi muito difícil para a gente. A Marina estava lembrando um pouco assim, de que ele no fundo tinha aquele jeitão, falava assim, tinha hora que parecia um pajézão, né? Que parecia que às vezes ele estava até querendo enganar a gente, ou driblar a gente, mas no fundo ele estava querendo lidar com uma série de situações que eram colocadas na costa dele como líder naquele momento. Jorge, como é então dar continuidade a todo esse processo histórico que você colocou agora, né? Ainda mais com esse componente que a gente está defendendo os recursos naturais, defendendo essa parte do Brasil, que é o Acre, que é a Amazônia, né? Olha, eu acho muito difícil, porque é um desafio tremendo, só que também é muito prazeroso. Pensar em ser governador de um sonho é uma coisa muito difícil, mas é a coisa mais prazerosa do mundo, porque se na política, pelo menos essa que a gente busca fazer, é uma política limpa, decente, que orgulha a gente, que a gente não tem, eu não tenho nenhum problema de falar sobre a política com minha filha Mariana, ao contrário, eu falo com ela sobre as coisas que eu faço, tento já ir falando as primeiras coisas para a Calu, que tem só 7 anos. Quer dizer, eu sou daqueles que acredito que pode ter uma política limpa, honesta, decente, com as falhas que a gente comete. Diferente dessa outra que envergonha a gente, dos escândalos. Mas como é defender essa nossa Amazônia? Aí quando você faz essa política e você tem uma causa, você tem um ideal, você tem um sonho para defender, aí fica muito melhor, muito mais fácil, por um lado. Mas é um desafio enorme, porque imagine um sonho fracassar. Imagine uma situação que é a gente estar assim, tão cheio de vontade de acertar, de mostrar para o mundo inteiro que é possível usar essa floresta sem destruir, que é possível pegar as coisas antigas com o que há de mais moderno e juntar isso, que é possível juntar as pessoas da tradição, os antigos que moravam aqui, com a nossa juventude. É possível pegar coisas simples do povo com alta tecnologia e pôr tudo isso junto, e que a gente está chamando de florestania. Então me anima, mas também a gente tem como uma sentença. E a gente às vezes pensa, poxa vida, e se não der certo? É o sonho nosso que vai. A derrota de um sonho é uma coisa inimaginável. Por isso que eu estou fazendo tudo para que o sonho dê certo, para que o sonho vire realidade. Mas, Jorge, como então essa florestania ela se concretiza numa administração como a sua, por exemplo? Pois quando a gente colocou essa componente dizendo, não é simplesmente administrar. No Acre não basta apenas fazer as coisas, inclusive do jeito que já deu certo em outras regiões. Ao contrário, aqui a gente tem que fazer as coisas para que elas deem certo,
mas fazer de maneira diferente, apropriada essa cultura, esse costume daqui, aí volta-se a ideia de florestania. Ou seja, a educação aqui não pode ser igual. Então, todo esse trabalho que a gente está fazendo hoje no governo, e eu acho que aí tem um mérito muito do Binho, que foi secretário de Educação no município, foi secretário de Educação no Estado e agora está pondo o nome dele à disposição do Projeto Maior Nosso, por ser um período de eleição. O Binho construiu um projeto de educação que tem tudo a ver com uma espécie de amparo desse programa Maior Nosso de florestania, que tem que estar preso na área da educação. Quer dizer, nenhum país do mundo, nenhum estado ou de qualquer região, ou nenhuma região do mundo vai se desenvolver se não tiver a componente da educação como a condutora, como uma espécie de mãezona de tudo. E o Acre está fazendo isso. Só que, para poder entrar a componente da florestania, a gente tem que buscar uma coisa tipicamente nossa. E aí entra o novo. Tem que ser uma coisa nova também. Então, como que essas ações, elas chegam para o cidadão? Elas estão chegando porque eu acho que tem uma experiência lá do Projeto Seringueiro. O Projeto Seringueiro que começou lá em 80, Mari... Como que é esse Projeto Seringueiro? Mari Chico Mendes, por exemplo, e mais uma série de pessoas montaram, através do ONG, um programa que, usando o método Paulo Freire, usando alguma metodologia absolutamente adequada à nossa região, tentava passar o conhecimento, não é, para o seringueiro, para o extrativista, para que ele não fosse enganado pelo patrão, para que ele pudesse não ser enganado pelos desafios da vida. E isso tudo deu origem a uma metodologia própria do livro de geografia, da matemática, do português. Quando o Binho, que foi coordenador do CTA, ele chega também na prefeitura, é óbvio que ele foi atrás também de buscar, inclusive eu também fiquei um período como coordenador do CTA, ele foi atrás de buscar esse tipo de conceituação que é adequado. Aliás, as ONGs, o terceiro setor, sempre funcionam como precursor de muitas coisas. Ele vai buscar isso e traz para o serviço público. Quando ele montou o Plano Decenal de Educação, ele trabalhou com pessoas que têm essa visão conceitual da educação. Quer dizer, que você, no conhecimento, no saber, mesmo nessa coisa do currículo, você tem que incorporar os costumes, a cultura da região, transversalizar a cultura, transversalizar o meio ambiente, e isso é florestania. Então, na área da educação, nós agora no governo estamos fazendo um baita de um programa no estado inteiro, capacitando professores, mas capacitando de maneira adequada para que eles possam falar com alegria, com É esperança. verdade que os índios estão estudando tanto na sua língua nativa quanto a língua portuguesa? É verdade. E isso é uma coisa bonita, porque quando eu, em 98, em campanhas, andando, indo visitar algumas regiões do estado e fui em algumas aldeias, eu já vi ali os índios aprendendo de novo a sua língua. Quer dizer, os brancos tinham feito ele esquecer as línguas dele para aprender a língua do branco, para serem dominados, e eles já estavam. Mas por conta de governo, ainda não. Ali por conta do movimento social, que começou lá atrás, antes do movimento dos brancos, né? E esse programa todo, eficiente, inclusive nos fez a fazer cartazes na língua indígena. Eu digo, poxa, que coisa legal. E nós fizemos coisas bonitas, que até me levou para o Jô... comunicar com todo mundo. Que me levou para o Jô Soares, quer dizer, uma coisa tipicamente de uma espécie de campanha da florestania que te põe num dos programas mais interessantes de entrevista do Brasil. Mas o que é que aconteceu com isso? Quando a gente chega no governo, aí você faz uma coisa que os outros governos não faziam. Aí o governo da Floresta faz, que é de validar os cursos que a CPI, né, que a UNI já trabalhavam há anos. Ou seja, os índios já estavam com o magistério, mas é um magistério que não tinha validade para a lei do branco. Por quê? Porque ele estava cumprindo uma lei muito mais eficiente que a lei do branco, que era a lei dos costumes, da cultura local, da região, uma coisa muito mais bonita. Então, Jorge, isso a gente pode considerar então a ideologia da floresta, uma nova forma de conceber, uma forma de administrar e também de viver na Amazônia? Uma vez eu estava conversando com o Binho, com o Toinho, e eu falava assim que o sonho que eu tenho particularmente, pode ser uma ambição, mas a criança sempre foi um ambicioso. E ousado, né? Ousado, é que isso que a gente está fazendo aqui no Acre vira ideologia para a Amazônia inteira. E por estarmos fazendo aqui na cabeceira do Rio, eu acredito que daqui a algum tempo, esse conjunto de professores que a gente está formando, dessa universidade indo para o interior, desse trabalho todo feito com os movimentos sociais, isso possa contaminar os outros estados da Amazônia e a gente possa ter isso virando uma ideologia mesmo na região. Aliás, a gente tem atuado um pouco aqui no Acre como uma espécie de uma ONG, uma ONG, né? Porque a Conceição Tavares, outro dia, me falaram que ela, num encontro do PT, ela foi falar dos 3 governadores do PT e disse, tem aquele bigodudo lá,
que administra lá os Pampas, e tem aquele outro que administra aquela fazenda, que é o Pantanal, e tem aquele menino lá do Acre que administra aquela ONG, porque aquilo é uma ONG, né? Mas eu achei muito divertido, mas tem sentido, porque no fundo nós estamos aqui trabalhando como se fosse um povo buscando conduzir o seu próprio destino, ter nas atividades do governo, na participação de todos, a busca de fazer o Brasil entender que a Amazônia é uma coisa especial. A Amazônia é uma das regiões mais ricas do mundo, que não pode conviver com a miséria, com a pobreza, e que aqui a gente pode desenvolver algo que possa servir de modelo para dizer que, olha, se o Brasil olhar para cá com os olhos que nós merecemos, o Brasil vai ganhar muito. Como ele fez há 100 anos atrás da borracha, e se deu bem, que era o terceiro produto. Agora não, nos últimos 20 anos o Brasil estava vendo aqui como um problema, ali a gente tem que transformar aquilo ali numa outra coisa. Não tem que transformar nada, tem que saber usar com sabedoria os recursos que nós temos aqui. Então trabalhar a educação aqui é com esse sentido, de usar com sabedoria os recursos da floresta. Mas não pode ser isso, tem as outras áreas que a gente tem que trabalhar. Tem os produtos florestais, por exemplo, né? Como é que vocês estão trabalhando, como é que o governo está trabalhando e valorizando, agregando valor aos produtos que estão saindo da floresta no Acre? Olha, aqui a sustentabilidade nós temos que buscar de várias formas, a cultural, a ambiental, a social, a sustentabilidade humana, inclusive, que tem que ser trabalhada aqui por conta das doenças, dos desafios todos. Aí entra figuras como o Tião, que defende uma faculdade de medicina, que realiza esse sonho nosso, mas uma universidade diferente, para fazer junto com a nossa UFAC, mas diferente, apropriada à nossa região. E tem uma outra sustentabilidade que é fundamental, que é econômica. Sabe? Tem a política, que é o desafio permanente nosso, está aí os desafios todos. Mas a econômica, ela é muito importante. E como que ela está acontecendo? Eu acho que o que mais expressa esse avanço nosso, esse avanço ao longo dos anos, é a Agência de Negócios do Acre. A gente acabou de lançar produtos aí, um trabalho do Gil, com uma equipe enorme, com o setor privado, com ONGs, fruto de toda uma política que a gente começou a fazer acontecer dentro do governo, e hoje o Acre tem o que pôr na vitrine. Ou seja, você tem condição de pôr lá no aeroporto do Rio de Janeiro ou de São Paulo, vitrines com produtos nossos, que vai desde a farinha de Cruzeiro do Sul, agora numa embalagem desenvolvida com a tecnologia do mercado, a castanha, que também está com isso, o guaraná, que está com isso, o palmito, e agora nós vamos passar para outros 9 produtos, vão entrar no mercado. Esses produtos estão numa cadeia de produção, uma cadeia sustentável, na busca de termos aí também a certificação, uma espécie de selo verde. Então eu penso assim que isso estava faltando. Nós não podemos também ficar só no discurso, nós temos que partir de maneira objetiva também para mostrar para tudo e para todos que a gente pode ter uma produção forte, que atende o interesse do povo local, que aceita o desafio das regras de mercado, mas a partir da nossa vontade, e não uma imposição do mercado para a Amazônia. Porque o risco aqui na Amazônia, e isso a Florestania não aceitaria, é de a Amazônia ficar a serviço do mercado. Não, o mercado tem que ser utilizado por quem está na Amazônia, pelos produtos que a Amazônia tem, até aí dá para ir, preservando-se aí os interesses, a história, a cultura do nosso povo. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante e está se abrindo aí uma fase muito bonita no Acre, que é do Acre ganhar mundo esses produtos que só podem ser produzidos nessa faixinha verde do planeta, que nós, por privilégio, por bênção de Deus, estamos então, aqui. como é que os outros países estão recebendo esses nossos produtos, essa nossa maneira também de trabalhar, de desenvolver esse nosso espaço de terra aqui? Olha, eu outro dia tive um encontro com o senhor Roberto Tivita. Você tem viajado muito, né? Tenho tentado não viajar muito, mas até por conta dessa fase do Acre tem sido essencial que eu tenha que viajar. E eu e Marina fomos fazer uma fala para um conjunto de 300 empresários em São Paulo, e antes passamos no dono da Abril, né? Dono da revista Veja, é uma lenda da mídia impressa no Brasil, o senhor Roberto Tivita, que é um italiano e tal. Ele, com o jeitão dele, ficou 1h30 tirando, tanto da minha fala, da Marina, o máximo de conhecimento para ele, né, sobre essa história toda nossa aqui. Aliás, é isso que o pessoal tem feito. Eu chego num canto, as pessoas, além de elogiar o que está acontecendo no Acre, eles tentam aprender rapidamente. E lá, pelas tantas, ele viu que, no fundo, o que nós estávamos pensando para cá, ele disse, isso tem algum paralelo com a Finlândia na Europa.
E por alguns aspectos, é claro que são coisas absolutamente diferentes, mas tem sentido por alguns aspectos. Eu sonho um dia que o Acre vire uma espécie de Finlândia brasileira. Porque a Finlândia, por esse lado eu vejo como boa, ela é um dos países da Europa que tem um mais alto padrão de vida. Quer dizer, o povo vive muito bem. E é um país de floresta. Então, quando alguém vem querer discutir que o que nós estamos falando é coisa atrasada, que defender florestania é uma coisa não sei o quê e aquilo outro, eu entro com isso. Eu digo, olha, vai lá na Europa e pergunta quem da União Europeia, quais os países que são mais, assim, estão melhor situados do ponto de vista econômico, da qualidade de vida das pessoas. A Finlândia está entre os 3 mais poderosos. Aliás, não queria nem entrar na União Europeia porque achava que ia diminuir o padrão de vida lá no país se juntasse com os outros países. O Acre pode ser sim, isso. O Acre pode ter alta tecnologia aqui, porque foi isso que a Finlândia fez, ela transformou fábricas de bota, de borracha, em esse telefone celular da Nokia. Aliás, você tem empresas como a Natura, que lida com produtos naturais, é uma das empresas que mais cresce no Brasil. Ela é uma das maiores empresas. É verdade que ela está querendo investir também aqui? Também estivemos, eu e Marina, com eles. Nós estamos numa fase de convidar algumas pessoas, convidar alguns segmentos produtivos para vir para o Acre, mas dentro das regras que atendem os interesses de quem já está aqui, de quem trabalha aqui, do Estado que nós temos. E eu, particularmente, acredito que não tem volta. Essa atividade produtiva aqui, ela tem um mercado enorme, porque os consumidores dos ditos países desenvolvidos estão se dando um limite. Eles não aceitam mais comprar nada de países tropicais, de regiões como a da Amazônia, que não tenha o selo verde, que não tenha o FSC ou um certificado de sustentabilidade na atividade produtiva. O que eu acho muito bom, porque chega. A gente ficava reclamando da destruição da Amazônia, mas ela estava sendo destruída para atender os interesses americanos, os interesses canadenses, os interesses europeus, dos japoneses. Agora os consumidores desse país estão dizendo, ó, nós não aceitamos mais comprar qualquer coisa que venha daquelas regiões. Então nós saímos na frente, então, né, Jorge? Dos estados da Amazônia, sem dúvida. O Acre está realmente na frente dessa discussão, à frente dessa discussão? Acho que tem um Acre e tem um Amapá, com uma diferença. No Amapá era mais uma vontade do governador Capiberibe, que virou um pouco também, obviamente, um sentimento com o PDSA. Aqui não, aqui nós somos um reflexo dessa causa que vem de baixo, desde lá dos índios, dos seringueiros, do Chico Mendes. No Amapá foi um pouco o contrário, ela está sendo um reflexo do governo. Aqui o governo é um reflexo da causa. Então tem uma diferença muito grande e o mais forte aqui é esse forte movimento social que é uma tradição aqui no Acre, um movimento de disputa, de luta, que tem uma personalidade muito forte, né? Então isso para mim é importante. E o que eu estou acreditando, que nós temos esse pioneirismo também, é que eu tive na Inglaterra 2 anos atrás e visitei empresas enormes que eu ficava lembrando assim, poxa vida, há 100 anos atrás a bolacha no Acre consumida era bolacha inglesa. Há 100 anos atrás o linho que os seringalistas e os que ocupavam essa nossa região vestiam era um linho italiano. A Europa fornecia, desde as bebidas que vinham da Holanda. Aliás, o Seringal Bom Destino está cheio de história ali, aqui, né? tudo era requintado, era coisa do As bom. telhas lá são era do bom e do melhor, alemãs, obviamente, para uma elite. Mas também os seringueiros tinham boas festas, apesar de serem explorados, que era uma coisa muito lamentável, né? Euclides da Cunha já dizia assim, eu não sei porque o seringueiro teima em escravizar-se. É um pouco isso mesmo, mas é um desafio, eu não sei, é uma coisa de nordestino, né? Mas quando eu viajei, eu pude ver lá que o mesmo mercado europeu que levou a nossa borracha, os ingleses que levaram a nossa semente, levaram para a Malásia, eles também agora estão, talvez, uma sintonia de mundo, eles estão também pondo um limite. Eles estão dizendo, olha, nós só vamos comprar qualquer coisa de madeira se vir certificado. Nós só vamos comprar qualquer coisa de área tropical do mundo se vir com selo verde. E eu acho isso ótimo. É uma espécie, o mundo entrando numa nova era, o mundo está entrando numa era da florestania. Podia chamar assim. Por quê? Porque o mundo até aqui vivia como assim, a gente pode fazer tudo. Os recursos são infinitos. Os recursos são infinitos, aqui a gente pode fazer tudo que não vai acabar. O ar não vai acabar nunca. O mais importante é o ser humano. A floresta não vai acabar nunca e tal. Graças a Deus, nós estamos entrando no que eu particularmente estou chamando de era dos limites. O homem caiu na real. O mundo está caindo na real de que não podem fazer tudo. Aliás, é o centro de tudo, né? Tem que tomar cuidado, porque se fizer de mau jeito, a gente se mata.
a camada de ozônio está aí, o gelo derretendo nos polos com ameaça nos oceanos também está posto, a mudança no clima que a gente tem, que afeta, que alaga demais onde não alagava tanto, que faz frio demais onde não fazia tanto, que mata pelo calor onde fazia frio antes. Isso nos impôs uma regra que eu acho ótima. Esses quase 6 bilhões de pessoas do mundo têm que entender que, ao contrário, nós temos que tomar muito cuidado, zelar muito por esse mundo para que ele possa ter futuro. Já que ele tem passado, nós não temos o direito de consumir toda essa história num presente egoísta, né? Aí os consumidores estão se dando isso. O que é que eu penso? Ora, se o Acre já está trabalhando com agência de negócios, já tem uma visão de desenvolvimento sustentável, já respeita essa história toda que também nós está preparando as novas gerações? Preparando novas gerações é o momento. Eu acredito que o Acre, aí, nos próximos 10 anos, pode se firmar como um dos estados de melhor padrão de vida na Amazônia. Padrão de vida não da riqueza, aquela que afronta o pobre, aquela riqueza que você passa e vê aquela muralha com uma família morando dentro, que, aliás, nem mora ali, ele está sempre fora, em outro país, porque não aguenta ficar ali com medo do ladrão. Mas uma riqueza do coração, do sentimento das pessoas, uma riqueza de dentro, uma riqueza da humanidade, que é a pessoa viver, às vezes até de maneira simples, mas viver na plenitude da vida, né? Da gente ver hoje aquelas famílias do Seringal Cachoeira produzindo, tendo o primeiro lugar com certificação, com selo fazendo verde, história, com FSC num manejo comunitário. Gente do mundo inteiro querendo ver isso. Então, dentro dessa discussão colocada, tem uma coisa que eu acho que é super importante a gente também está explorando, que é a questão do ecoturismo, né? Quer dizer, você gera emprego para a comunidade, valoriza a nossa cultura e aí você abre realmente a discussão sobre a nossa realidade, a nossa cultura e aí toca para frente então essa discussão, né? Como é que o ecoturismo está sendo trabalhado no Acre? Olha, eu aposto muito aqui, não diria nem ecoturismo, numa primeira fase. Eu diria assim, uma espécie de turismo do conhecimento. Quer dizer, as pessoas do mundo inteiro vão vir para cá para conhecer esse modelo que a gente está desenvolvendo aqui. Conhecer a experiência do cachoeiro. E os próprios acrianos também precisam conhecer, não é? Conhecer a história dos Axaninkas, conhecer. Então, eu penso que isso pode se ganhar dinheiro também com isso. Eu acredito que esse turismo, que é um baita do mercado, que a gente está aí como um horizonte enorme, porque o mundo caminha para isso, uma parcela enorme com essa revolução tecnológica, da robótica, da informática, tem de ficar disponível, e uma região como a nossa pode capitanear recursos para cá, pode puxar recursos para cá para nos ajudar, do turismo, né? Forte, e que possa dar, porque turismo também, dependendo de como ele é conduzido, é uma atividade limpa. Ele pode ser absolutamente adequado a esse modelo de florestania que a gente defende. E, para mim, o desafio nosso é criar essa relação com Bolívia e Peru e trazer os turistas europeus que estão ali em Cusco, Machu Picchu, para cá. E dois para vir para cá. Para que eles possam conhecer um pouco essa coisa milenar dos Incas, nessa história bonita aqui dos Andes, e atravessar, chegar na planície, chegar aqui na Amazônia e conhecer também essa nova era que esse povo acriano que mistura quem desceu dos Andes para cá com quem veio do Atlântico para cá, se encontraram aqui e formaram esse povo, essa causa, essa ideologia, esse modelo para a Amazônia toda. Então eu estou muito apostando nisso. E eu acredito que esses 10 anos serão marcantes, porque o Acre está indo num caminho, assim, tipo assim, sabendo como ir, não é? Sem deixar ninguém no caminho, e respeitando todo mundo. Respeitando e aceitando o desafio que a vida impõe, que o mercado impõe, mas também sem se curvar a esses desafios, quer dizer, no sentido de ter força para rompê-los. E eu estou apostando que essa área do turismo é um grande mercado que nós vamos ter já acontecendo. Esse ano mesmo devemos estar construindo 3 pousadas que vão abrigar o turismo do conhecimento, que eu acho que é um turismo absolutamente adequado para o Acre e para a florestania.
nós estamos então realmente preparados para receber essas pessoas que vêm tanto do interior do estado, nessa questão de estar conhecendo o Acre, né? Quantas pessoas que estão vindo de outros países, como é que está sendo trabalhado essa receptividade aqui, né? Não, isso é um desafio, isso não é fácil e eu acho que nem temos que ter pressa nisso. A nossa pressa maior tem que ser de criar, de arrumar a casa, de melhorar as condições, de fazer inclusive que as pessoas tenham fé. Aí não pode ser igual o São Tomé, que tem que ver para crer, mas tem que crer para poder ver. Eu acho que o Acre está andando bem nisso. Com esses programas que o Acre vai começar a viver, do BNDES e do BID, eu acho que isso se consolidaria. A partir daí, um processo de o Acre se abrir um pouco mais, inclusive quando você fala de turismo, não tem como, seja o turismo tradicional, seja o turismo do conhecimento, ou o turismo de aventura, que também cabe aqui, ele não pode ser uma coisa sem uma infraestrutura. E para dentro do BNDES está sendo previsto então isso? Está se prevendo já isso, e dentro do BID também a gente quer avançar um pouco mais isso, mas isso tudo não pode ser uma coisa de mercado só. Você pegar, trazer alguma empresa para cá, ela monta tudo e o povo daqui fica fora, né? Isso não. Isso não dá para fazer, isso algumas regiões do mundo já fizeram, é um trauma. Então tem que fazer da maneira correta. Aí entra de novo a ideia. Tem que ser como parte da ideia da florestania. Começando também lá no Juruá. E quando né, você põe isso, aí, né, e pode Juruá, o Juruá aqui, municípios. mas ela tem que ser na ideia de incorporar todos esses conceitos, isso não é uma coisa tão distante não, isso já está acontecendo. Nós já temos, cada dia, os hotéis, desde que eu assumi o governo, os hotéis em Rio Branco estão cheios. Muitos hotéis foram abertos aqui. Aliás, o pessoal já cobra e reclama da infraestrutura. Brasileia, Chapuri recebe dezenas de pessoas nos finais de semana. Agora, esse processo ele já está andando, tem que ser aperfeiçoado para que ele possa virar um mercado importante, uma atividade econômica importante dentro do conceito de florestania. Jorge, então como que a florestania, ela vê a saúde, né? Como que a gente pode trabalhar esse tema dentro da florestania? Olha, quando eu falo de educação, aí se você me põe a saúde, ele tem que ser tratado em pé de igualdade, porque lida com a vida, né? Se nós temos um projeto para o Acre, esse projeto tem que estar ancorado em alguma coisa. Um é a educação e o outro é na vida. E eu penso que esse é um desafio também traumático para todos nós, porque nós não podemos querer trabalhar numa região como a nossa com uma saúde tradicional como se faz, como se pratica aí fora. A nossa tem que estar presa aos costumes, às tradições. Agora mesmo nós estamos discutindo com a senadora Marina, com a Rede Acreana de Homens e Mulheres, com o MAMA, um programa para trabalhar com parteiras tradicionais. As parteiras tradicionais. Claro, porque como é que a gente quer fazer algo se a gente não pode, se a gente não incorporar a tradição de séculos que a gente tem aqui na região. Para pegar um exemplo nesse caso de saúde, Cuba é um dos países que tem saúde de primeiro mundo. E é um país que sofre boicote dos Estados Unidos, bloqueio há 40 anos, não pode comprar o que quer, não pode se relacionar com os outros países e resolveu o problema da educação e da saúde. Eu penso, mesmo tendo diferenças com muitas coisas que acontecem em Cuba, eu penso que nesse aspecto eles são um modelo. E por que eles resolveram o problema de saúde? Porque eles fizeram o atendimento básico de saúde. Agora, para nós está meio difícil implementarmos isso. Por quê? Porque tem uma mesquinhez muito grande. Você tem aqui uma componente política que não é legal. Não é legal porque no Sistema Único de Saúde, SUS, deveria ter uma divisão de responsabilidade do município, do Estado e da União. E isso, lamentavelmente, por nós termos até novatos na política, isso não funciona bem. Você tem dificuldade na relação entre prefeitos e governo, entre prefeitos e governo federal, e isso tem danificado muito. Eu fiz coisas muito bonitas, por exemplo, lá no Juruá, quando Paulo Dene era prefeito. Ele criou a saúde da floresta, os programas de médico da família funcionavam, que era uma maravilha. Você já imaginou um pequeno lugarejo onde todas as famílias estão credenciadas, o médico, os enfermeiros visitam em casa, né, as pessoas todas. 80% das doenças são resolvidas só com esse tratamento básico. Mas aí alguém me pergunta, mas Jorge, por que vocês não fazem isso no governo? Porque tem uma lei que não permite que eu faça isso. Quando eu fui prefeito, eu implantei o Sistema Único de Saúde aqui, com Carlos Kawahara, com a Terezinha, e nós implantamos ali no 2º Distrito. Lá no Taquari, um bairro aqui de Rio Branco que é tido como um símbolo de descaso, de desrespeito ao longo de 30 anos, nós tínhamos um médico visitando as pessoas nas casas. Era uma coisa fenomenal. Isso tudo ruiu. Então,
ainda há um drama muito grande no Brasil. O Brasil tem um dos modelos mais interessantes do mundo, que é o SUS, mas tem ainda um descompasso muito grande com a política partidária que é feita, que é muito difícil, porque as pessoas não têm a dimensão de que saúde, educação não pode ter partido. Você não pode pegar uma escola, construir uma escola e dizendo aquela escola ali é só para quem votou em mim, é só para quem me apoia, e só entra os filhos desse ou daquele. A escola é para todos. A saúde deveria ser colocada nisso tudo. Vamos brigar por outras coisas, se vai um pouco por ali ou um pouco por acolá, mas não por isso. E isso, para mim, ele atrasa muito. Mas a ideia da Florestania é ter uma saúde como eu espero que a nossa universidade, com o senador Tião Viana, com o apoio da senadora... Aliás, é uma proposta bem ousada também. Ousada medicina, e necessária, porque nós podemos fazer aqui uma saúde social. Como está realmente, então, Jorge, essa questão da universidade agora? Não, está resolvido. Está criada. Foi um drama. Para variar, muitas pessoas, algumas poucas pessoas poderosas querendo impedir. O Acre é interessante. Quando o Acre queria fazer parte do Brasil, tinha brasileiro que era contra. Quando o Acre depois foi fazer a revolução, tinha gente daqui que traía, era contra. Depois mataram o Plácido de Castro. Depois veio uma fase que o Acre poderia virar um dos estados da República Federativa do Brasil. Aí se organizaram alguns poderosos daqui contra o Plácido de Castro, foram lá no Poder Central, no Rio de Janeiro, e falaram, não dá autonomia para aquele povo lá não. Faz do Acre um território federal, porque vocês ficam administrando aqui do Rio de Janeiro. O Acre passou 60 anos assim. Depois veio a eleição, quer dizer, a luta pela autonomia, quando estava aqui, muitos lutando para o Acre virar Estado, ter sua autonomia, o povo ser dono do seu destino. Tinha um grupo de políticos naquela época. Aliás, o que deu origem a esses que estão hoje tentando impedir de nós fazermos algumas coisas. O processo democrático tem isso também, né? Tem, mas tem isso também... é rico também, porque gera debate, gera discussão, né? Por esse lado é muito bom. E por outro lado, é bom também para a gente ver, porque as coisas tudo tem uma causa e efeito. Exatamente. Por exemplo, as mesmas pessoas que eram contra do Acre ser Estado, ou pelo menos uma parte delas, são hoje as pessoas que não querem que a gente dê alguns passos adiante. Bem, depois o Acre passou Estado, teve essas dificuldades todas, e quando a gente chega agora, o senador Tião Viana vai pleitear uma universidade, uma faculdade de medicina aqui, com muito sacrifício, uma parceria com o reitor Jonas, com vários professores, com a comunidade universitária apoiando, o pessoal da área de saúde também, e o governo entrando forte nisso, nós conseguimos romper todas as barreiras. E o interessante, para minha tristeza, é que algumas pessoas eram contra. Eu falei, mas como? Primeiro que está tudo sendo feito direitinho. O pessoal já está fazendo mestrado, professores qualificados daqui mesmo, doutores que vão vir, e o currículo sendo uma coisa diferente. Quer dizer, vou dar um exemplo, quando nós assumimos o governo, a primeira preocupação nossa foi vacinar todo mundo contra a hepatite. O senador Tião Viana trabalhou isso. E por que a gente fez isso? Porque a hepatite é um dos graves problemas que nós temos aqui. Isso aqui é uma coisa rica. Quando aconteceu aquelas mortes por febre amarela lá em Goiás, o que é que nós fizemos? Nós ficamos tranquilos aqui, porque aqui todo mundo está vacinado contra a febre amarela, que tem origem na região. A saúde que a gente pensa, a universidade que agora vai ter o vestibular e que deu uma concorrência, salvo engano, de 20 alunos para uma vaga, essa universidade, essa faculdade de medicina, ela tem que incorporar, inclusive, aquele sentimento de tentar entender como é que os pajés, como é que... A dengue é um exemplo disso também, os né, que Jorge? rezam, os curandeiros, trabalharam aqui durante muito tempo usando casca de pau, usando, às vezes, uma fumaça, usando, às vezes, um chá, para poder curar as coisas. Tudo isso é riqueza, é conhecimento. E a nossa universidade não vai ser essa, mas ela tem que unir essa tradição, esse respeito, essa magia da floresta, desse nosso povo, com o que há de mais moderno de tecnologia. Então, e na área da saúde, eu penso que o caminho está traçado, que é possível sim. Tem muitos avanços, eu não vou falar dos avanços todos que nós fizemos, mas o mais complexo é ter que trabalhar com essa lei que é boa, mas com essa política que é descompassada daquilo que a gente sonha de florestania, que é um objetivo assim bem legal, que o Acre possa dar um exemplo para todo mundo de que aqui nós temos saúde. Jorge, você está falando aí desde o início dessa relação com as ONGs, né? E hoje, como é que está sendo essa relação do governo com as ONGs, já que elas têm dado uma grande contribuição, né, para a sociedade acriana, para o nosso povo? Olha, as ONGs para mim elas são um ponto onde a sociedade, com o trabalho voluntário, se organiza, desenvolve algumas atividades que podem se transformar em políticas públicas. Para mim, as ONGs são inspirações sempre com o trabalho que desenvolve para políticas públicas.
E assim nós temos feito. Muitas das coisas que nós estamos fazendo no governo estão vindo das experiências que os movimentos sociais, que as ONGs fizeram. E eu tenho procurado fazer uma relação de reconhecimento, de respeito com as ONGs daqui e também de fora. E tem dado um bom resultado. Agora mesmo, com o movimento sindical rural, nós temos firmados convênios, parcerias. O trabalho fica muito melhor quando a sociedade assume também, ela é né? ativa, ela participa também. Se você quiser, o melhor projeto, a melhor ideia que o governo queira ter, queira pôr em prática, se você ficar preso a querer fazer aquilo porque aquilo é uma coisa boa, não funciona em governo. Governo só com participação, governo só com envolvimento de todos. No governo não dá para ter a plateia, o autor e o ator. No governo o ideal é que tenham todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. Não dá para fazer para as pessoas, tem que fazer com as pessoas. E esse é o desafio maior do governo nosso, da Frente Popular, do PT, é buscar essa fórmula nova e diferente de ser governo, que é fazer as coisas com as pessoas. Mesmo querendo a gente no governo melhorar e atender as pessoas. Mas não adianta querer fazer direto para elas, tem que fazer com elas. E levando a florestania a todos, né, Jorge? Aqui no nosso caso é que a florestania assim, é uma coisa que a gente está falando e está repetindo, não para impor, mas eu tenho muita fé, muita convicção de que ela vai entrar na vida das pessoas como entrou a cidadania, ou como está entrando, como estão entrando os direitos das pessoas e os desafios que a gente tem de fazer as coisas acontecerem. Então, eu, assim, particularmente acho que daqui a alguns poucos anos nós vamos lembrar do Jorge Nazaré, que me parece foi o cara que inventou essa palavra, do Toninho Alves, que no dia que ele lá no Colégio Agrícola, lembrando do Jorge Nazaré, levantou uma plaquetinha, formando um grupo da Florestania, que imediatamente foi acatada por todos, de um Elcio Martins, do Edilson Martins, de tanta gente, né, que continua elaborando, seja boas conversas, seja bons artigos, seja bons conceitos, e seja inclusive boas propostas de governo, mas um pessoal que está fazendo tudo com um sentimento grande, um sentimento de fé, de esperança, numa região que é tão boa, que é tão legal. Eu andei no mundo inteiro e já tive esse privilégio, mas olha, não encontrei nada melhor do que esse cantinho aqui no Acre. Jorge, então, diante de toda essa nossa história, qual é o nosso desafio agora, a partir desse momento? Quais são os nossos desafios? O nosso desafio é conquistar o mundo, é ganhar o mundo. O Acre nasceu a partir de disputas entre ingleses e americanos, uma disputa da Revolução Industrial, e o futuro do Acre, o futuro da Amazônia está na discussão do mundo inteiro, porque a gente lida com a riqueza do mundo, que é a biodiversidade. Nós estamos tendo o privilégio de ter figuras como Marina Silva, que é uma senadora que faz sucesso nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. E o nosso governo está ganhando essa fama. Então, eu particularmente acredito que o que nós estamos fazendo aqui é algo que serve de referência para o mundo inteiro. As pessoas vão pegar aqui, vão lá no sudeste da Ásia, dizer, olha, lá no Brasil, na América do Sul, no Acre, na Amazônia brasileira, eles encontraram uma maneira de ganhar dinheiro, de usar com sabedoria a floresta sem destruir. E eles vão parar aquela destruição lá. Mesma coisa na África, mesma coisa aqui na América Central. Eu tenho muita esperança e, particularmente assim, um orgulho danado de fazer parte dessa saga de brasileiros, de acrianos que estão construindo uma coisa absolutamente nova que a gente está dando o nome de Florestania. Jorge, então muito obrigada pela entrevista e com certeza essa discussão ainda tem muito pano para as mangas. Acre, rio estranho, cheio de curvas e barrancos, um rio torto que não vê o mar. Torto que não vê o mar, rio torto que não vê o mar. Acre, rio estranho, cheio de curvas e barrancos, rio torto que não vê o mar, rio torto que não vê o mar, rio torto que não vê o mar. Mas que nunca no inverno tuas águas vão rolar.